Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero já pedir para você se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar e convidar quantas pessoas você queira trazer para assistir esse nosso programa, que hoje o nosso programa está maravilhoso. Você está assistindo esse programa aqui pela Conversas de Paz e Esperanças e pela TV Causas da Vida. O nosso convidado de hoje é o Dr. Manuel Castilho. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, Manuel Castilho, à nossa Conversas de Paz e Esperança. Olá, pessoal, muito prazer em vê-los e ouvi-los. Olha só, em 2016, eu tive a oportunidade de ler esse livro no meio de um grande tormento que nós, brasileiros e brasileiras, passamos quando, de forma injusta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um constrangimento de uma condução coercitiva em sua casa em 2016. Eu li esse livro e nesse livro tem um artigo de Manuel Castilho como direito fundamental ao processo justo. Foi aqui que eu te conheci, Manuel. Foi nessa obra, nesse artigo, que eu tive contato com a sua escrita, com a sua autoria. E mais tarde, então, com a irmã Sueli Belato, que semana passada esteve aqui no nosso programa. Ela disse da possibilidade de convidá-lo para tratar sobre o tema da Comissão Nacional da Verdade. É uma alegria, então, recebê-lo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco melhor para que as pessoas que estão participando nesta noite possam conhecer quem é Manuel Castilho. Muito obrigado, muito prazer, muita satisfação que tenho em poder conversar, inclusive sobre esse assunto que me tomou um certo tempo da minha atividade profissional. Aliás, a irmã Sueli é uma amiga de longa data, já também muito familiarizada com esse assunto, e eu fico assim, muito satisfeito e muito honrado ela ter indicado para essa conversa. Bom, eu sou juiz federal aposentado, trabalhei em várias sessões judiciárias do Brasil todo, inclusive no Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, e fiz praticamente a minha carreira toda como juiz, como magistrado. Assim que eu aposentei, eu nem tive folga praticamente, eu fui direto para a administração pública pela AGU, a Advocacia Geral da União, no primeiro governo do presidente Lula, e fiquei lá todo o primeiro governo, 4, 5 anos, fiquei lá na Consultoria Geral da União, onde também tivemos várias oportunidades de poder enfrentar essa questão, esses assuntos, porque o primeiro governo Lula foi um governo muito sensível a esse tipo de questionamento, e a AGU é o caminho natural, né, o escoador natural para a discussão desses assuntos. Quando terminou o primeiro governo Lula, eu voltei ao Judiciário, porque fui trabalhar no Superior Tribunal de Justiça, como assessor de ministro, depois fui para o Supremo, voltei para o STJ, e nesse meio tempo passei no Conselho Nacional de Justiça, onde então trabalhei com o ministro Dipp, fui assessor dele lá, e em seguida da comissão do Conselho Nacional de Justiça, ele foi chamado para integrar a Comissão Nacional de Justiça, a Comissão Nacional da Verdade, que tinha acabado de ser instituída pela presidente Dilma em 2011, 2012, por aí. Foi instalada em 2012. E eu acompanhei o ministro Dipp nesse período, fiquei com ele praticamente o primeiro ano, um pouco menos do primeiro ano da comissão, quando ele adoeceu, ficou internado durante muito tempo e se afastou do trabalho. Época em que eu também tive que sair, porque eu fui chamado por um dos ministros do Supremo, que foi meu colega de faculdade, tudo me pediu para assessorá-lo e eu fui ao Supremo. Então eu posso dizer que nesse período de 7, 8 meses que eu fiquei na Comissão Nacional da Verdade, eu tive, vamos dizer assim, o acompanhamento do nascedouro da comissão, né? O momento em que ela se instituiu, começou a tatear as suas primeiras atividades, que aliás foi uma experiência muito interessante, porque todos os comissionados tinham muito boa vontade, mas ninguém sabia bem o que fazer e como fazer. Então esse aprendizado foi um aprendizado difícil às vezes, mas muito gratificante. Acho que para mim foi um prazer muito grande e uma honra poder integrar a Comissão Nacional da Verdade, ainda que como assessor de segunda grandeza, vamos dizer assim.
Nossa, é uma honra tê-lo nesse programa, uma pessoa que assessorou a Comissão Nacional da Verdade, que tem uma importância assim, pilar para a história do nosso país. Era preciso a gente dar aos brasileiros e brasileiras o direito à memória de tudo que aconteceu no Brasil. Professor, aliás, são tantos professores que eu trago aqui que eu chamo sempre as pessoas que vêm aqui de professor, não deixa de ser, né? Olha, a Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528 de 2011, instituída em 16 de maio de 2012. A Comissão Nacional da Verdade teve por finalidade apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Manuel Castilho, uma das poucas vezes que eu vi a presidente Dilma se emocionar foi quando ela apresentou o relatório final dessa Comissão Nacional da Verdade. Veja que, logo no primeiro ano do mandato dela, ela já constituiu, já criou uma lei para instituir a Comissão Nacional da Verdade. Muito importante isso. Aí eu pergunto, quais os objetivos desta comissão em apurar essas violações de direitos ocorridas no Brasil? Bom, a comissão teve os seus objetivos definidos na própria lei de criação. Então, vamos dizer, em termos administrativos e formalmente, havia lá a determinação de... Eu até tenho em mãos aqui o artigo 3º da lei, que se estabeleceu lá que devia esclarecer os fatos e as circunstâncias de violação de direitos humanos, promover o esclarecimento, identificar as autoridades e as estruturas administrativas ou públicas que deram espaço para esse tipo de violação, encaminhar aos órgãos eventualmente encarregados de apuração efetiva, então, ou de criminalização, ou punição, ou responsabilização desses atos, e depois recomendar medidas políticas ou administrativas para a sequência dos acontecimentos que a comissão tivesse apurado. Mas eu diria assim, em termos bem tranquilos, bem práticos, o que a Comissão Nacional da Verdade recebeu, o encargo que recebeu da lei foi descobrir quem foi que praticou as violências e onde foi que fizeram, e onde estão, eventualmente, as vítimas desses. Essa é a sensação que todos que integraram a comissão, e mesmo uma opinião pública de modo geral, queria saber o que a comissão tinha que fazer, quem foi e onde foi e por que fez. Essas são, vamos dizer, as perguntas básicas que as pessoas comuns entendem e que a comissão, de algum modo, se comportou a partir desse entendimento. Eu digo sempre, eu digo que, por exemplo, no caso das lutas urbanas, luta armada urbana, mesmo na guerrilha rural, o que aconteceu, o que a comissão teria e tentou fazer foi apurar quem foi que foi vítima, quem foi que foi vitimado, quem foi o autor das violações e onde estão as vítimas, os corpos, os despojos das vítimas que eventualmente não foram encontrados ou que desapareceram sem deixar indicação alguma. Então, essa foi a inspiração que a comissão recebeu na instauração, e eu lembro bem, você mencionou aí que a presidente Dilma se emocionou na leitura do relatório, mas ela se emocionou, na minha opinião, muito mais no dia da instauração da comissão, no Palácio do Planalto, em que ela fez uma fala em que ela se emocionou extremamente, chorou assim, no momento da instauração, da posse dos comissionados, sei lá, comissários ou comissionados, não sei como é que se diz. Eles nunca chegaram a uma conclusão se era comissários ou comissionados, mas isso foi um momento que me marcou muito, que me deixou muito emocionado também, porque ela se emocionou muito. Porque pessoas com que ela conviveu, com que ela compartilhou suas experiências lá de atividade política, seriam, né, objeto da investigação da própria comissão. Então, isso eu acho que para ela foi muito importante. E para nós, eu como assessor, mas os comissionários lá, como integrantes da comissão, também sentiram esse momento. E essa responsabilidade, eu acho, essa emoção passou não só no primeiro dia, mas também nos dias subsequentes, e mesmo durante o desenvolvimento dos trabalhos, houve muito momento em que essa emoção voltou ao sair da comissão. Eu diria assim, esses objetivos da comissão, esses foram formalmente elencados na lei, mas o que a comissão fez de coração foi muito mais investigar e saber quem foi que fez a violação e por que fez a violação e onde estão as vítimas. Esse, para mim, foi eu diria assim, o objeto principal da comissão e que orientou praticamente todos os trabalhos dela durante esse período, pelo menos no período em que eu acompanhei. Depois, eu sei que depois os depoimentos, as diligências, as investigações que a comissão levou adiante também tinham na atmosfera dos trabalhos essa emoção. É interessante, Manuel Castilho, que essa comissão ela tinha poderes investigativos, né, inclusive aprovado pelo Congresso Nacional,
mas que ela não tinha competências punitivas ou de julgamento, né? Quer dizer, ela, ao concluir todos os trabalhos, ela faz aí os seus encaminhamentos aos poderes competentes para fazê-lo, né? Mas ela não tinha essa competência de julgamento. É isso mesmo, não é isso? Isso. Eu posso dizer que havia, assim, de alguma maneira, dois planos de discussão. Os comissários, os comissionados, os membros da comissão, porque eram em número menor e tinham uma participação um pouquinho esparsa, porque muitos vinham de fora, ficavam 1, 2 dias e já iam embora, porque tinham lá os seus afazeres. E, num segundo plano, os assessores e os especialistas, enfim, que estavam dando o assessoramento, que sim, em número muito maior e muito mais cotidianamente, conversavam muito mais sobre esses assuntos, sobre essas dúvidas, sobre esses questionamentos, e havia, sim, interpretações da lei que não se limitavam àquela letra fria, e sim partiam para a construção de ideias a partir do texto da lei. Eu mesmo sustentava que, embora a comissão não tivesse formalmente poderes para perseguir ou investigar com um intuito de punição ou de responsabilização, isso decorria logicamente do contexto da lei. Se a lei deu à comissão vários poderes para apurar, para esclarecer fatos e circunstâncias graves, promover os esclarecimentos de circunstâncias, identificar e tornar públicas as estruturas, não é lógico que a comissão não pudesse, a partir daí, apontar responsabilidades e promover, eventualmente, a responsabilização. Embora isso implicitamente estaria lá num outro dispositivo, que era o de encaminhar às autoridades responsáveis ou encarregadas os elementos apurados para a possível responsabilização. Aí, obviamente, o Ministério Público Federal, que é o órgão que teria, vamos dizer assim, o encargo obrigatório de promover essas investigações a partir dos dados levantados pela comissão. Muito importante esse esclarecimento, viu? Sim, hoje, pode completar. E eu acho que isso continua até hoje, porque ainda essa semana, uma procuradora da República no Estado de São Paulo apresentou uma ação de responsabilização contra inúmeros torturadores, inúmeros agentes do Estado que praticaram essas violências, agora já quase 10, 15 anos depois da comissão. Quer dizer, então os dados que a comissão apurou e eventualmente outros que fossem apurados também podem ser reunidos numa investigação e encaminhados para a responsabilização perante o judiciário. Aí vai ter um outro problema, que é a anistia, que a gente pode conversar um pouquinho mais adiante. Mas eu diria assim, dos objetivos da comissão, não se exclui, não se pode tirar a eventual ilação lógica, na minha opinião, né, a conclusão lógica de que se eu posso investigar, se eu posso apurar, se eu posso escolher os responsabilizados, por que eu não posso promover a responsabilização deles? Ainda que isso possa ter algumas outras dificuldades, como a gente pode ver depois. Mas eu acho que a limitação que se quis dar à comissão, de que ela só apuraria, escreveria um relatório e pronto, botaria na prateleira, isso é uma ideia que, entre os assessores, teve muita dúvida, e eu acho que a maioria achava que não havia essa limitação. Os comissários depois tiveram lá algumas... Até porque eles tinham, e são parentes também, eles tinham alguns compromissos de origem, e a gente sabe que a comissão foi heterogênea. Ela foi composta por pessoas de várias origens, não diria político-partidárias, mas de várias origens de compreensão da realidade nacional. Então, isso logicamente, também repercutiu dentro dos trabalhos da comissão, e houve, não é nenhum segredo, houve nas reuniões vários embates aí, de perspectivas diferentes, que, de algum modo, atrasaram o andamento dos primeiros momentos da comissão e, em certo sentido, implicaram na saída de alguns dos comissários originais, como o ex-procurador-geral Cláudio Fonteles, que, num momento, houve um desentendimento, não pessoal, um desentendimento de abordagem, de condução, e ele acabou saindo. O ministro Dipp também saiu porque ficou doente, mas, no caso dele, outro parênteses, ele não saiu porque a presidente Dilma não quis que ele saísse, não deixou ele sair, embora com um estado de saúde bem difícil que ele estava, ela não permitiu que ele saísse. Ele ficou até o final, mesmo não acompanhando os trabalhos. Então, a presidente Dilma era muito amiga dele, tinha muita consideração por ele, o irmão dele foi muito amigo dela, então essas coisas sempre também pesaram um pouquinho na condução da comissão. Mas, em resumo, os objetivos da comissão foram esses, e basicamente é descobrir quem foi e por que fez. Eu, lendo um pouco aí do relatório, vi que foram 2 anos e 7 meses de trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, observando assim, parece pouco tempo, né? Mas conseguiu produzir um material extremamente robusto. A minha pergunta seria: quais foram os resultados, né? Quais os resultados alcançados, né, da Comissão Nacional da Verdade, depois de todo esse extenso trabalho? E
E o que mais eu gostaria de saber? Quais as principais dificuldades que a comissão encontrou no relatório? Enfim, é basicamente isso. Quais os resultados e quais as dificuldades que vocês encontraram? Olha, a primeira observação que eu faço é essa realmente do relatório, embora extenso, né, são 900 e tantas páginas, ele é um trabalho monumental. Realmente, eu mesmo que estava acompanhando, pelo menos a primeira parte, fiquei surpreendido com a riqueza, com a abundância de informações e com a presteza com que a comissão conseguiu se desincumbir dessa responsabilidade que era enorme. A gente sabe, pela leitura do relatório, que foram inúmeras as pessoas que foram ouvidas, e a gente sabe também que essas pessoas nunca são ouvidas na primeira oportunidade, é difícil, tem que se deslocar, elas não têm condição de ser ouvidas uma vez, duas vezes, três vezes, precisa fazer uma série de diligências, às vezes, demoradas. E a quantidade de gente que foi ouvida para a quantidade de integrantes da comissão é um trabalho extraordinário, foi realmente um trabalho de grande relevância e de grande precisão, porque as informações são muito boas. Eu diria assim que o resultado da comissão foi um resultado ótimo, do ponto de vista da instrução, da orientação que a lei deu. A comissão se desenvolveu, na minha opinião, com absoluta perfeição. Produziu um relatório onde elencou um número enorme de repressores, né, de autoridades que praticaram violação de direitos humanos, nominando e descrevendo os comportamentos de cada um deles, com apoio, vamos dizer assim, baseado em elementos de fato, depoimentos e documentos. O arquivo público recebeu uma massa de informações muito grande, havia até uns pesquisadores que praticamente moraram dentro do arquivo público para reconstituir uma série de fatos. Eu acompanhei algumas inquirições emblemáticas. A do coronel Ustra, ele foi ouvido na sede da comissão, ele veio, inclusive, aqui a Brasília, especialmente para isso, foi ouvido na presença de todos os membros da comissão. Claro, ele fez lá o discurso dele, fez as eventuais justificativas ideológicas dele, do comportamento dele, mas foi um momento assim de grande intensidade no exercício do trabalho da comissão, porque era um depoimento muito esperado. Ele é um ícone, né, da repressão, então todo mundo se refere a ele como o grande responsável pela perseguição e pelas violências que aconteceram, e é verdade, porque a comissão apurou, isso ele não negou, ele deu algumas justificativas, mas, enfim, foi um momento, e eu quero dizer, isso foi um momento de grande intensidade para a comissão, porque era um dos propósitos, né, da comissão, enfrentar esse tipo de agente do Estado, agente da repressão, e ouvi-los ou questioná-los diretamente. Outro que foi também ouvido foi eu não sei se era sargento, era um militar aposentado que estava também envolvido em grande parte da repressão, Marivaldo Chaves. Esse é um nome que quando se fala em qualquer tipo de atividade da repressão, ele estava dentro. Foi também um depoimento muito importante e muito revelador, porque ele trouxe informações que, embora de alguma maneira a gente já tenha conhecimento, quando é dito pelo responsável, ele assume um caráter assim, muito mais pesado, muito mais sério, muito mais acreditável. Então, eu digo assim, do ponto de vista da minha experiência, a comissão conseguiu produzir bons resultados porque esclareceu muita coisa. Trouxe a revelação de várias pessoas, não só aqueles mais conhecidos, mas outros muitos que praticaram também barbaridades, que ficaram no esquecimento e foram reabilitados para a responsabilização no relatório da comissão. Fatos também foram apurados. A comissão se valeu de vários pesquisadores, de vários investigadores com muito preparo, muita experiência nesse tipo de atividade, que trouxeram esclarecimentos brilhantes, muito bons e muito úteis para a própria, claro, para o relatório, mas também para a história do período investigado. Eu acho, assim, que foi Bom, a leitura do relatório vai dizer várias das conclusões, por exemplo, a comissão conseguiu demonstrar a ocorrência das violações, conseguiu demonstrar as estruturas de violação, conseguiu demonstrar o número de pessoas envolvidas e as suas responsabilidades. Isso, o detalhe é a leitura do relatório, mas em grande plano, a comissão conseguiu. A segunda parte da tua pergunta é quais foram as dificuldades. E eu já vou dizer que as dificuldades foram muitas, e no primeiro momento foram muito pesadas. Por exemplo, de parte dos militares, houve uma falta de boa vontade enorme desde o início. Às vezes até houve situações em que houve até um certo desconforto sério, porque houve um comportamento de parte dos militares muito grosseiros, muito deselegantes, para dizer o mínimo.
até porque, e sobretudo, porque a comissão tinha que procurar informações, documentos e fatos, indícios para a apuração dos fatos, porque essa violação de direitos humanos, naquele período estabelecido na lei, basicamente foi produzida, foi promovida, foi praticada pelos militares. Sejam militares do Estado, sejam militares da União, as violações eram 99% praticadas pelos militares. Então, a investigação, logicamente, teria que enveredar sobre as instituições militares e buscar nelas a documentação que a lei determinou que fosse obrigatória a apresentação. A lei não diz que podia, não. A lei diz que devia, que a autoridade civil ou militar deveria responder imediatamente à solicitação da comissão. E aí, até aquele... Pois não. Ia comentar, teve até aquele caso emblemático, né, de vocês tentaram pegar os laudos médicos do IML das pessoas assassinadas, e quando foram lá no arquivo do Exército, eles disseram, não, a gente só tem de 83 em diante, não tem antes, né? De repente foram... E uma das respostas que se recebeu no começo, depois eu não sei se eles insistiram nisso, mas no começo eles diziam simplesmente, foi tudo incinerado. Tudo que der de um período, porque tem um regulamento X ou Y que diz que depois de um certo tempo tem que ser tudo incinerado, não sei o quê, e tem uma regra, um decreto ou alguma ordem administrativa que diz que depois de um certo tempo tem que ser incinerado, etc. Então a resposta era assim, muito fácil. Não temos mais documentos porque os documentos foram todos incinerados. A gente sabe por comentários não oficiais de que isso não é bem assim. Houve, de fato, a incineração de vários, até saiu na imprensa numa certa época lá, restos de documentos queimados lá na base aérea de Salvador, umas coisas assim, que indicariam, né, que de fato houve uma incineração, embora essa incineração sempre é um ato oficial. Tem uma ata, tem um documento que atesta quais os documentos foram incinerados e em que momento e quem incinerou por ordem de quem. Então, não é simplesmente dizer foi incinerado, tem toda uma demonstração. Quando eles não responderam que tinha sido incinerado, a gente insistiu. Então, por favor, apresente as atas, os documentos que comprovem que houve incineração, quem determinou a incineração e quais os documentos que foram incinerados. Isso nunca aconteceu, nunca veio à tona. Aliás, quando eu estava na AGU, ainda tempo antes da comissão, esse é um detalhe que se relaciona com a comissão, porque tem a ver com os fatos relacionados com a guerrilha. No ano de 1980 a 81, as famílias entraram com uma ação contra a União, pedindo a indicação dos locais onde estavam os mortos e a restituição dos seus despojos. Essa ação rolou durante 20 e poucos anos, até que terminou com um julgamento favorável. Depois de muito atraso, de muita demora, de muito recurso, finalmente a sentença foi favorável. A União recorreu, o tribunal confirmou, mas na hora de executar a sentença, de ordem, onde é que estão e prova, aí tudo parou. O Exército disse que não tinha, as forças militares disseram que não tinham acesso, ou foi criada uma comissão especial, Exército, Marinha, Aeronáutica, AGU e mais não sei quem, para tentar equacionar e dizer onde é que estão realmente esses documentos. Essa comissão começou e terminou sem ter logrado qualquer êxito. Isso ainda antes da Comissão Nacional da Verdade. Quando veio a comissão, se insistiu tudo de novo, aí veio a resposta de que tinham sido incinerados. Então, há um contínuo de desculpas e de declarações de que essa documentação não existe. Embora se saiba, tem várias publicações e livros aí que foram escritos depois, mostrando que há não só documentos, como há pessoas envolvidas que fizeram declarações, que fizeram indicações, de modo que esta má vontade foi, sobretudo dos militares, e dentre eles, sobretudo do Exército, foi talvez o maior obstáculo que a comissão enfrentou. O segundo obstáculo, a anistia, foi realmente uma das grandes dificuldades, porque a lei de anistia de 1979 estabeleceu lá que ficaram anistiados todos os que praticaram crimes políticos e conexos. Esse conexo aí é uma criação técnica, é uma invenção técnica que se enfiou na lei, e que, do ponto de vista jurídico, penal, é difícil, eu não quero entrar aqui em detalhes muito complicados, porque é difícil de explicar isso, mas a conexão, do ponto de vista jurídico-penal, é sempre uma relação íntima e necessária entre a prática de dois delitos. No caso, isso não existe, nunca existiu, porque a repressão e a luta armada, ou a luta política do pessoal adversário do regime militar, não tinha nada a ver. O que foi uma vingança, uma retaliação, o uso abusivo da força na repressão dos eventuais delitos praticados pelos pessoal de esquerda. Então, essa conexão que tem, vamos dizer assim, na conceituação técnico-jurídica,
não alcança essa situação. Não é possível se fazer uma conexão onde não há a conexão. Esse foi o grande problema. A lei de anistia foi aplicada secamente e se excluiu todo tipo de investigação ou de colaboração, porque a anistia cobriria tudo. Eu diria que esse foi o segundo problema, a segunda dificuldade. E a terceira dificuldade, que, na minha opinião, foi também decisiva para a paralisação de grandes recomendações da comissão, foi o aparato judicial. O aparato judicial nunca deixou de seguir cegamente a anistia. A anistia paralisou praticamente todas as iniciativas do Ministério Público, das associações de familiares, das associações de vítimas, de organizações não governamentais que, por um motivo ou outro, fossem a juízo ou fossem atrás da investigação, pedindo a responsabilização daqueles que praticaram esses delitos, esses crimes conexos. Até hoje, o judiciário ainda se mantém, com raríssimas exceções, inflexível a essas investidas e tem aplicado a lei de anistia com absoluta, eu diria, um certo radicalismo até. E por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal enfrentou uma questão de descumprimento de preceito fundamental em 2010, portanto, faz 14 anos. 14 anos. Essa DPF foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo justamente para dizer se a lei de anistia foi ou não foi recebida pela Constituição de 88, se ela é ou não é compatível com a Constituição de 88, que tem vários dispositivos que excluem a tortura, os crimes contra a humanidade, das prescrições ou dos mecanismos de exclusão jurídico-processuais. Então, a OAB pediu isso, o Supremo Federal fez um julgamento majoritário em que prevaleceu a ideia de que a lei da anistia foi bem recebida pela Constituição de 88. 2 ou 3 votos contrários que faziam a interpretação que eu faço, que é de que essa conexão dos crimes praticados pelo Estado com os crimes praticados pelos adversários do Estado não existe, ou não existiria nos termos propostos pela lei. Então, o detalhe, e é aí que vem a dificuldade não é só o Supremo ter dito isso, a dificuldade é que há um recurso de embargos declaratórios contra essa decisão, que foi ajuizado em 2010 ou 2011, e faz 14 anos que está esperando o julgamento. O relator já mudou várias vezes, era primeiro o ministro Fux, segurou durante algum tempo, depois o ministro Toffoli, e agora nem sei mais com quem está. Já faz 14 anos que embargos declaratórios, que é um recurso, para quem não conhece, é um recurso muito simples para dizer há ou não há omissão na decisão, há ou não há contradição, há ou não uma dificuldade de compreensão do julgado. Isso, na prática judiciária, se faz com celeridade, com presteza, porque ou há ou não há. Não tem muito o que inventar nisso. Mas o Supremo, talvez por outras razões, deixou isso aí no banho-maria. Aliás, não só essa, tem uma outra DPF, de número 320, eu acho que sequer foi processada. Está lá ainda com um ajuizamento, parou para ser julgado junto com essa outra e ficou até hoje, não teve andamento. Foi uma DPF, eu não me lembro quem era o autor, mas o advogado foi o Fábio Conde Comparato, que é acho que até já é falecido, mas que é um combatente dos direitos humanos, né? Direitos humanos de longa data, um homem até que é uma referência no Brasil. Então, eu diria assim, Daniel, essas dificuldades dos trabalhos da comissão, e na sequência, porque a gente está vendo que essas observações que eu faço, elas se prolongam para além do funcionamento do relatório da comissão, inclusive contra recomendações expressas da própria comissão, que fez lá uma série enorme de recomendações, fez uma dúzia de conclusões específicas, dizendo que encontrou os resultados a que a comissão tinha se proposto, e fez inúmeras recomendações, que grande parte delas ainda não foi atendida. E uma delas, eu refiro isso porque para mim me parece que uma das grandes recomendações da comissão é de que se desmonte essa cultura de repressão e a cultura de autoritarismo que vem desde os militares e perpassa mesmo os governos democráticos, ainda continua, a gente vê isso nas polícias militares, nas guardas, até guardas civis metropolitanas, ainda se investem de um autoritarismo, de um militarismo extraordinário que a comissão apontou como uma das medidas a serem mitigadas, e não, ao contrário, a impressão que dá é de que isso vem cada vez mais se desenvolvendo, porque a gente vê na mídia, vê no acompanhamento da criminalidade organizada, um paradoxo extraordinário, que a repressão está tão mais bem armada, hoje qualquer
qualquer gente tem uma arma longa, tem um equipamento de guerra, praticamente, com todos os requisitos tecnológicos para poder enfrentar a criminalidade organizada. Quer dizer, há um desenvolvimento dessa cultura de repressão que vem, provavelmente, desde as origens lá dos governos militares e se projetou para dentro dos governos democráticos. Eu acho que, de um modo geral, assim, são essas as considerações que eu faria, não só sobre os resultados da comissão, mas como também as dificuldades que ela enfrentou. Isso que eu ia comentar, que a sensação que fica de impunidade, ela acaba reafirmando que o que aconteceu pode acontecer de novo, que não tem problema. Né? E a cultura da violência do Estado, ela vai se perpetuando. Eu me lembro, uma das coisas, quando foi apresentado o relatório final, foi dito, olha, esse relatório, os nossos objetivos é que o que aconteceu no Brasil não volte a acontecer. Além de continuar acontecendo, nós passamos um risco, que ainda vivemos esse risco, de ter a nossa democracia novamente ameaçada, né? Novamente vetada por governos autoritários. Enfim, mas eu quero destacar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando que esse relatório ele está disponível, ele é público para quem quiser acessar. Eu faço questão de colocar aqui nos informativos do programa o link para você acessar o site da Comissão Nacional da Verdade e quiser fazer fazer a leitura desse relatório, você tem acesso, que é um relatório público, ok? Olha, com relação... Só a propósito, Daniel, deixa eu te dar só uma coisa. Inclusive, os elementos informativos desse relatório, os achados, a documentação, todos os eventuais apurações documentais ou não, estão no arquivo público à disposição das pessoas. O arquivo é público, qualquer pessoa pode chegar lá e pedir para ter acesso. Claro, tem que ter no horário de expediente, etc. Tem alguns requisitos informais, mas está tudo à disposição das pessoas que quiserem eventualmente aprofundar ou lendo o relatório, querer saber mais detalhes sobre determinados fatos. Isso é possível e recomendável até para quem tiver esse interesse. O nosso programa já passou bastante no seu horário, mas eu tenho que comentar aqui, Manuel Castilho, eu tenho que comentar, não posso terminar o programa sem trazer aqui presente a palavra do Dr. José Carlos Dias, no lançamento do relatório final. Ele fez uma breve locução sobre o tema da anistia, que o senhor já mencionou aqui na nossa conversa. Nas palavras dele, não podemos interpretar que a lei da anistia seja instrumento de impunidade. Quando agentes do Estado torturam e mataram, não praticaram atos políticos, praticaram crimes comuns. E, portanto, a nossa reflexão é sobre a prescritibilidade dos crimes de lesa humanidade e dos crimes de graves violações de direitos humanos, tortura e ao desaparecimento forçado. Sendo assim, devemos compreender que a anistia não se estende aos agentes do Estado que praticaram excessos de violências contra aqueles que se opuseram. Doutor Manuel Castilho, diante da posição do STF em abarcar com a lei da anistia todos os crimes cometidos pela ditadura pelo agente de Estado, não estaríamos incorrendo em impunidade diante de tais atrocidades amplamente relatadas pela Comissão Nacional da Verdade? Bem, de certo modo, o senhor já comentou. Mas aqui eu quero deixar uma última pergunta, que é assim: qual a importância deste trabalho para os dias atuais e o que mais pode ser feito para que tais fatos não se repitam mais no Brasil? Bom, aí a ideia do Nunca Mais. O Nunca Mais, que, aliás, foi um relatório feito também por investigadores aí antes da Comissão da Anistia. Eu agora não me lembro exatamente mas foi uma apuração que se fez através de advogados que trabalhavam na defesa dos o Brasil Nunca Mais, que o Dom Paulo Evaristo Soares ajudou a organizar. Isso. Ali já tinha um embrião da apuração desses fatos, e foi interessante porque foi a partir dos processos judiciais, não foi nem a partir de investigações policiais, foi investigação junto aos processos judiciais. Mas isso é outra história. Eu diria assim, a fala do Zé Carlos Dias é uma fala que reproduz, na minha opinião, a interpretação que estava prevaleceu na comissão, o relatório dá inúmeras referências a esse tipo de interpretação, embora tenha havido, isso está num dos pontos do relatório, uma divergência. O membro da comissão, Zé Paulo Cavalcante Filho, ele se manifestou contrário a esse entendimento. Foi uma coisa interessante, até porque a comissão não foi unânime nesse ponto. O Zé Paulo entendia que a comissão não podia avançar sobre os fatos cobertos pela anistia. Como eu já disse aqui, a anistia não se aplicaria na interpretação que o Zé Carlos fez, não se aplicaria a crimes comuns,
São crimes praticados pela autoridade como crimes da administração, não é conexos com crimes políticos. Não há nenhum tipo de conexão, portanto, não seriam anistiados, e mais, por uma interpretação que prevaleceu na Argentina, no Chile, na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Esses comportamentos são comportamentos que ofendem a humanidade, são crimes contra a humanidade. E os crimes contra a humanidade, pela jurisdição internacional, pelos tribunais internacionais, são imprescritíveis. Pela própria lógica da repressão desses crimes, eles não podem ficar sujeitos à prescrição. E isso tem exemplos na Iugoslávia, em Ruanda, são vários casos em tribunais especiais que chegaram a essa conclusão por construção, desde Nuremberg, depois da guerra. Então, eu acho assim, que a fala do Zé Carlos foi precisa. Ele não só disse a coisa pelo nome, como mostrou que, efetivamente, esses comportamentos não estão suscetíveis de anistia. Em todo caso, eu vou fazer um parênteses também aqui, porque ao tempo em que a lei da anistia foi proposta no Congresso, houve uma manifestação da OAB na época. E a OAB, não sei se foi instada ou não, oficialmente ou não, mas enfim, a OAB resolveu se manifestar sobre o processo, sobre o projeto, e a OAB disse que aquilo era o máximo que se poderia conseguir na época. A OAB, portanto, aceitou essa fórmula, e quem deu o parecer foi depois o ministro Zé Paulo Sepúlveda Pertence, que assinou formalmente um parecer dizendo que a lei estava boa, porque era isso o máximo que a gente poderia conseguir. E, embora a OAB depois fosse entrar com a DPF 20 anos depois, pedindo a consideração de que a lei não teria sido recebida pela Constituição, por exemplo, seria inconstitucional. Então, eu diria assim, eu gostei muito eu me dava muito bem com o Zé Carlos. Zé Carlos era uma pessoa muito, muito simpática, muito afável, e era muito assim, embora tenha origem no PSDB, portanto, era uma origem não propriamente que prevalecia dentro da comissão. A comissão tinha vamos dizer, um ímpeto mais radical em termos políticos, mas o Zé Carlos sempre foi uma pessoa muito cordata, muito afável, assim, essa manifestação dele, inclusive, é mais enfática do que vamos dizer assim, o comportamento diário dele. Mas ele disse, na minha opinião, com todas as letras, aquilo que a comissão majoritariamente concluiu, e, portanto, é o que se deve recolher da comissão como um resultado. Muito bem, a gente teve a presença nesta noite aqui de Manuel Castilho, juiz federal aposentado, que nos trouxe tudo aqui sobre a Comissão Nacional da Verdade. Não tudo, porque aquele relatório com aquele tanto de página tem muita coisa ainda para a gente conhecer e aprender, e aí você pode acessar o relatório e conhecer, mas nos trouxe aqui toda uma informação importante para que a gente possa aprofundar mais sobre o tema. Manuel Castilho, deixe aqui a sua mensagem final, desde já agradecendo a sua presença e sua participação no nosso programa Conversas de Paz e Esperança. Quem agradece sou eu, Daniel, a oportunidade de poder discutir, conversar sobre esse assunto, que é um assunto que é interminável, inacabado. A gente ainda tem muito que discutir, conversar sobre isso, e mesmo essas minhas considerações aqui rápidas ainda são também imperfeitas e inconclusivas, porque há muitos e vários detalhes que merecem um aprofundamento e um esclarecimento melhor. Mas, de qualquer modo, eu agradeço muito essa oportunidade e fico à disposição para, eventualmente, poder retomar o assunto ou desenvolver em outras oportunidades esse mesmo assunto, que eu volto sempre a dizer, o que a comissão apurou, mas que não terminou, e que precisa ser não só continuado, como, eventualmente, desenvolvido, aprofundado, para que nunca mais aconteça. Eu agradeço muito essa oportunidade, Daniel, e fico à disposição. Um abraço a todos. Opa, muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas, e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.